E aí, pessoal, tudo bom? Vou resolver, tá? A provinha simulada, né? Foi uma provinha que eu apliquei na turma de petroquímica, tá? Uma semana antes, né, da aplicação da nossa prova, para que o pessoal já fosse aí conhecendo mais ou menos, né, o estilo de questão, ver como é que pode se sair na prova, né? Então, um primeiro simulado aí, né? Não tá valendo nada, né? Não valeu nenhuma pontuação, mas vale como um treino, né? Então, primeira questão diz o seguinte, diz que segundo a reportagem, a razão entre o número total de alunos matriculados em um curso e o número de alunos não concluintes desse curso, tá, nesta ordem, é de 9 para 7. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de M, os alunos matriculados, N, os não concluintes desse curso. Ok? Ah, essa razão, tá, é de 9 para 7. Ok? A questão indica, tá? A reportagem ainda indica, né, que são 140 os alunos concluintes. 140 são concluintes. Ok? Eu quero o total de alunos matriculados nesse curso. Bom, eu posso pensar o seguinte: se a razão entre o total e os não concluintes é de 9 para 7, significa que a cada 9 alunos, 7 não concluíram o curso. Portanto, 2 concluíram. Então, eu posso trabalhar com a seguinte razão: M sobre C, ou seja, matriculados sobre concluintes, é 9 para 2. Tá? E essa quantidade de concluintes eu conheço, que é 140. Tá? Então, eu conheço essa quantidade. Então, posso substituir aqui, eu tenho que M sobre 140, tá? M está para 140, assim como 9 está para 2. Então, eu tenho que 2M, ou seja, duas vezes o total de matriculados, é igual a 140 vezes 9, aqui, calculadora, tá? Ganhar tempinho aqui, 140 vezes 9, 1260. 1260. Portanto, a quantidade de matriculados é 1260 dividido por 2, tá? 1260 por 2, né? 1200 por 2 dá 600, 60 por 2, 30, então tem aqui 630 matriculados. Acabou. Só isso daí, né? Molezinha, né? Trabalhamos aqui com razão, né? Entre duas grandezas, tá? Então, só recapitulando, né? Qual foi a chave aqui para resolver a questão, né? Eu sei que a razão entre matriculados e não concluintes é 9 para 7. Então, isso significa, novamente, que a cada 9 matriculados, 7 são não concluintes. 7 não concluíram, né? Portanto, 2 concluíram. Ou seja, a razão entre matriculados e concluintes é de 9 para 2. Tá? Como essa quantidade de concluintes eu conheço, que é 140, então aqui, ó, propriedade fundamental das proporções, produto dos extremos, m vezes 2, igual ao produto dos meios, 140 vezes 9. Tá? Portanto, m 630 está resolvida a questão. Ok? Molezinha, né? Vamos para a próxima, então. Questão número 2. Questãozinha de regra de 3, tá? Diz o seguinte, se 6 impressoras, tá? 6 impressoras, então tem aqui as grandezas, né? Vamos montar aquela tabelinha como a gente estudou, né? Quais são as grandezas? Quantidade de impressoras, tá? Produzem 1000 panfletos, então, panfletos, ok? A outra grandeza aqui, quantidade de panfletos, em 40 minutos, então, o tempo em minutos, certo? Então, vamos preencher aqui a tabelinha, né? Vou montar aqui uma tabelinha, tá certo? Então, tem aqui uma tabelinha, ok? Bom, e vou preencher essa tabelinha com os dados da questão. Eu sei que 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Aí vem a pergunta, em quanto tempo, ou seja, o meu x da questão vai estar aqui, em quantos minutos, né? Em quanto tempo, 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos. Tá? Bom, quando a gente estudou regra de 3, composta, o que, é que a gente faz? Primeiro a gente destaca a grandeza, tá? A gente destaca aí a grandeza do x, né? A grandeza onde está o valor que a gente está procurando. Aqui é o tempo em minutos, tá? Vou convencionar aqui, tá? Vou colocar uma setinha para cima aqui, que é apenas um referencial, né?
aqui nesse tempo em minutos. E agora eu vou comparar cada uma dessas outras grandezas com a grandeza do x. Eu posso, se quiser, já colocar aqui, né, a grandeza do x no primeiro lado da minha equação. Então, eu tenho 40 sobre x, do jeito que está, né, igual. E agora eu vou comparar as outras. Tá? Então, eu vou comparar, no caso, a quantidade de impressoras com o tempo para fazer a impressão. Tá? Vou considerar, no caso, que aqui é constante, que a quantidade de panfletos é constante. Então, o que acontece? Quanto mais impressoras trabalhando, eu preciso de mais ou de menos tempo para terminar essa impressão? Bom, se tem mais impressora trabalhando, eu vou gastar menos tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar uma setinha aqui para baixo. Tá? Só para indicar que essas setas em sentidos opostos, né, indicam que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Não importa se essa está para cima ou essa para baixo, poderia ser o contrário. A questão aí é o quê? Sentidos opostos indicam que essas grandezas são inversamente proporcionais. Tá bom? Agora eu vou comparar, esquece a grandeza, a quantidade de impressoras, vou pensar que ela é constante. Vou comparar agora a quantidade de panfletos com o tempo. Então, se eu aumento a quantidade de panfletos para imprimir, considerando que a quantidade de impressoras é constante, tá? Então, eu vou gastar mais ou menos minutos. Se tem mais panfleto para imprimir, eu vou gastar mais minutos. Então, essas duas grandezas, né, a quantidade de panfletos e o tempo, elas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra também aumenta. Então, setinha para cima aqui, ou seja, no mesmo sentido, tá? Para indicar justamente que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores daqui, vou jogar para cá. No caso, impressoras eu tenho 6 sobre 3, só que no caso a quantidade de impressoras ela é inversamente proporcional, tá, ao tempo. Então, em vez de colocar 6 sobre 3, né, eu vou colocar o inverso, vai ser 3 sobre 6 vezes. Agora aqui, quantidade de panfletos. É diretamente proporcional ao tempo. Então, do jeito que está aqui, vai vir. Então, vai ficar 1000 sobre 2000. Então, eu tenho isso aqui. Ok? Pronto, acabou a questão, né? Agora é só fazer as continhas. Bom, posso dividir aqui, ó, numerador e denominador por 1000, ou seja, corto 3 zeros aqui no numerador e no denominador. Tá certo? E o que eu tenho aqui agora? Bom, o que sobrou, né, é o seguinte, eu tenho aqui 40 sobre x é igual, tá? 3 vezes 1, 3. 6 vezes 2, 12. Ok? Então, 40 sobre x igual a 3 sobre 12. Eu posso simplificar se quiser essa fração, tá? Vamos simplificar, ó. 3 sobre 12, né? Eu posso dividir por 3. Poderia ter feito isso já aqui em cima, tá, gente? Não tem problema de fazer agora também. Ou então, não tem problema também se não fizer, tá? Então, aqui, dividindo por 3, fica 1. Aqui fica 4. Ok? 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. E o que é que eu tenho? Eu tenho que x vezes 1, ó. Então, x vezes 1 dá x. 4 vezes 4. Desculpa, 40 vezes 4. Tá? Eu tenho 160. Só 160 minutos. A resposta aqui já está ok, tá? Eu não exigi que fosse em unidade mista, mas se quiser também, né, eu posso dizer que 160 minutos, né, são 2 horas, né, 120 minutos, e 40, 2 horas dá 120, para 160 faltam 40 minutos, 2 horas e 40 minutos. Aí tanto faz, tá? Não tem problema. Então essa foi a segunda questão, regrinha de 3 composta, né? Bom, vamos para mais um então. Deixei esse simulado bem tranquilo também, tá? Até porque a gente teve um tempo menor, né, do que o tempo de prova que vocês vão ter aí na outra semana, né? Mas enfim, dá para dar uma revisada legal aí nos conteúdos que nós estudamos. Bom, vamos para a questão número 3. A questão 3 diz o seguinte: diz que o gráfico representa o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010, está aqui, ó, janeiro de 2010, até outubro de 2010. Então, de janeiro a outubro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 valores, né? Do mês 1 até o mês 10. Ok? Eu tenho isso daí. Determine a mediana desses valores, tá? Dos empregos formais surgidos nesse período. Bom, o que acontece? Eu tenho 10 valores. Eu quero encontrar a mediana desses 10 valores. Como é que a gente calcula a mediana, né? Como é que a gente encontra a mediana de um conjunto de valores aqui? Bom, primeira coisa é colocar esses números em ordem, né? Então, vou ordenar esses números daí, tá bom?
O menor deles é o de janeiro, né? Então, 181.419. Vou pegar aqui, ó, 181.419. 181.419. Depois, então já foi esse daqui. Agora vem de julho, né? 181.796. 181.796. Ok? Depois, quem é que vem? 204 mil aqui, né? Então, vai vir outubro, tá certo? 204.804, tá certo? Foi aqui outubro. Qual o próximo? Aqui, fevereiro, 209.425. 209.425. Ok, então foi aqui outubro. Depois vem quem aqui, ó, 212, né? Junho. 212.952. Então tá aqui o de junho. Qual o próximo? 246 aqui, né? Setembro. 246 mil, tá certo? 875, certo? Então tá aqui setembro. Depois vem aqui março, né? 266.415. 266.415. Ok, foi aqui março. Agora vem quem? Maio, 298.041. 298.041. Ok, tá aqui, foi maio, né, no caso. 298.041. Aí vem agosto, 299.415. Tá, então, agosto. E por fim, abril, 305 mil. Ok, 305.068, né? 305.068. Então, aqui eu tenho os 10 valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, então quero a mediana desses valores, eles já estão ordenados, tá? Essa numeração aqui é da ordem, tá? É na ordem, não é o mês. Bom, 10, que é a quantidade de meses que eu estou analisando aqui, né, é um número par. É um número par, tá certo? Então, quando a quantidade é par, como é que a gente encontra a mediana? Lembram disso? Quando a quantidade de termos é par, a gente vai pegar os dois termos centrais, tá? Os dois termos centrais. Quando você tem uma distribuição aqui com 10 termos, né, os dois centrais são o quinto e o sexto, né? Eu pego esse 10, divido por 2, vai dar 5. Então, o primeiro termo central é o 5 e o segundo, tá, é o sexto, ok? Então, os dois termos centrais são esses aqui. Tá? Então, acabou a questão. Quem é a mediana? É a média desses dois, vai ser 212.000, tá? 952 mais 246.875, tá? Isso tudo dividido por 2 é a média aritmética desses valores. Então, essa mediana, ela vai ser... Bom, vou fazer essa continha aqui, tá? 212.952, ok? Mais 246.875. 212.952 mais 246.875. Isso dá 459.827, tá? 459.827. Isso vai ser dividido por 2, tá? Então, isso daqui dividido por 2 vai dar igual a 229.913,5. 913,5. Tá? Então, essa é a mediana. Molezinha também, questão número 3, né? Então, poucos valores aí, né? Continha simples, tá bom? Então, essa foi a mediana. Ok, pessoal? Só isso. Bom, vamos então para a próxima, né? Quarta questão. Ok? Quarta questão. Vamos lá.
A questão número 4 diz o seguinte, diz que em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação. Então, aqui nessa tabela, uma prova escrita, uma avaliação continuada, um seminário e um trabalho em grupo. Calculando a nota bimestral pela média ponderada, vou destacar aqui, dessas avaliações. Tá? Se a tabela apresenta as notas obtidas por um aluna, nesses 4 tipos de avaliações, né, realizados, né, e os pesos dessas avaliações, eu quero calcular a média bimestral. Eu quero uma aproximação de uma casa decimal, tá bom? Caso seja necessário, né, fazer algum arredondamento. Ok? Se não for, nem vou ligar para isso aqui. Então, eu tenho, ó, ela tirou 6 na prova escrita, mas essa prova tem um peso 4. Tirou um 7 na avaliação continuada, com peso 4 também. Tirou 8 no seminário, com peso 2. E tirou 9 no trabalho em grupo, com peso 2. Eu quero saber qual é a média dela. Tá? Bom, vou chamar essa média de x barra, ok? Então, x barra. Como é que a gente calcula a média ponderada? Eu vou pegar cada valor, cada nota e multiplicar pelo seu peso, né? Então, ó, nota 6 com peso 4, então eu tenho 6 vezes 4, mais a nota 7 também com peso 4, então 7 vezes 4, mais nota 8 com peso 2, 8 vezes 2, e uma nota 9 com peso 2, 9 vezes 2, tá? Vou pegar tudo isso aí, né? Ok, vou pegar tudo isso aí, tá? E vou dividir, para não ficar tão torto assim, usar uma retinha aqui, né? Pela soma dos pesos. Quais são os pesos? 4, 4, 2, 2. Então, quanto que vai dar isso daí? Bom, 6 vezes 4, 24, mais 7 vezes 4, 28, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18, ok? Tudo dividido pela soma dos pesos, 4 com 4, 8, com 2, 10 e 2, 12. Então, a média aqui vai ser o quê? Uma média ponderada, né? Eu vou ter, vamos lá, né? 24 mais 28 mais 16 mais 18. Isso dá 86, tá? Então, tem 86 dividido por 12. 86. Quando eu divido 86 por 12, vai dar uma dízima aqui, né? Vai dar 7, vai dar isso daqui, ó. 7,16, né? 16. Botar a barrinha aqui em cima do 6 para indicar que esse 6 é o período, né? Então, 7,16666, tá? Como eu quero uma aproximação com uma casa decimal, né? Então, a minha resposta, tá? Ela vai ser 7. Aí eu tenho, primeira casa decimal aqui é 1, só que o próximo dígito é um 6, é maior do que 5, né? É maior ou igual a 5, no caso. Maior que 5, tá? Então, tem que arredondar para mais. Então, 7,2 é a resposta da questão. Beleza? Então, essa foi a questão número 4, tá bom? Vamos para a próxima, né? Então, questão número 5, a última, né? Bom, essa questão 5, também de média ponderada, né? Então, ela diz o seguinte, diz que um aluno deve atingir 70 pontos para ser aprovado. Esse total de pontos é resultado de uma média ponderada de 3 notas, N1, N2 e N3, cujos pesos são, respectivamente, 1, 2 e 2. Então, a nota 1 tem peso 1, a nota 2 tem peso 2 e a nota 3 tem peso 2 também. Então, isso aqui, ó, nota 1, tá, tem peso 1, a nota 2 tem peso 2 e a nota 3 tem peso 2 também. Ok? Então, tenho isso daí. Eu conheço as notas N1 e N2. Tá? Elas são, respectivamente, em um total de 100 pontos, ou seja, a nota vale de 0 a 100, tá? Distribuídos em cada prova, né? 50 e 65. Então, ó, vou montar uma tabelinha. Não preciso disso, né? Mas só para ficar... Não preciso montar essa tabelinha, mas vamos lá. Eu tenho aqui a prova, tá? A nota e o peso. Ok? Então, tem lá a nota 1, a prova, né, que chama de N1, a outra prova que chama de N2, a prova que chama de N3. Ok? E eu tenho notas dessas de duas, né? As duas primeiras e quero descobrir, no caso, quanto tem que tirar na terceira, né? Então, vamos lá. Então, ó, os pesos eu conheço. A nota 1 tem peso 1. Perdão, o peso está aqui, peso 1. A nota 2 tem peso 2. A nota
3. Eu coloquei 2 aqui, 3. Então, nota 3 tem peso 2 também. Na nota 1, ele tirou 50. Na nota 2, ele tirou 65. Agora vem a pergunta. A pergunta da questão é exatamente essa, né? Calcule a nota N3 que ele deverá obter para ser aprovado. Então, quanto tem que tirar aqui? Vou chamar essa nota de x. Tá bom? Bom, como é uma média ponderada, como é que se calcula a média ponderada? Eu vou pegar cada nota e multiplicar pelo seu peso. Então, eu vou pegar a nota 1, que é 50. Vou multiplicar pelo peso dela, que é 1. Vou pegar a nota 2, que é 65. Vou multiplicar pelo peso dela, que é 2. Vou pegar a nota 3, que é x, e multiplicar pelo peso, que é 2 também. Então, x vezes 2. Vou colocar assim, 2x. Tá? Isso dividido pela soma dos pesos. Qual é a soma dos pesos? 1 mais 2 mais 2. Tá? Já vou colocar direto aqui, tá? Não, vamos lá, fazer o passo a passo. 1 mais 2 mais 2. Essa é a média ponderada. Para ele ser aprovado, o que é que tem que acontecer? Ele tem que atingir 70 pontos. Tá? Então, essa média ela tem que ser maior ou igual a 70 para que ele seja aprovado. Ok? Bom, essa nota 3 é a nota mínima que ele tem que obter, né? Então, tem aqui 50 vezes 1. Então, 50 mais 65 vezes 2, 130, mais 2x. Isso sobre a soma dos pesos, 1 mais 2, dá 5. Isso tem que ser maior ou igual que 70. Beleza? Então, vamos lá. 50 com 130. Eu tenho 180 mais 2x, tá? Tem que ser maior ou igual, ó. Esse 5 aqui, tá aqui no denominador, ele pode ir lá para o outro lado, né, multiplicando. Se ele está dividindo aqui desse lado, né? Então, eu estou multiplicando os dois lados dessa inequação aí por 5, tá? Eu posso fazer isso. Então, 5 passa multiplicando 70. Ok? E 5 vezes 70 dá 350, né? 7 vezes 5, 35. Só que eu tenho 70 e não 7. Então, 350. Ok? Então, eu tenho que 2x tem que ser maior ou igual que 350 menos 180. Então, x tem que ser maior, vou colocar aqui ainda, 2x, né? Maior ou igual que 350 menos 180. Tá? Isso dá 170, né? Então, 2x tem que ser maior que 170, correto? É 200 com 150, correto. Então, ó, 2x tem que ser maior, tá? 2x tem que ser maior que 170, então meu x tem que ser maior que 170 dividido por 2. E x no caso tem que ser maior ou igual que 170 dividido por 2 dá 85. Então, a nota mínima que ele tem que tirar para ser aprovado aí é 85. Essa é a resposta, 85. Ok? Então, bem tranquilinho, né? Tivemos uma de razão e proporção, tivemos uma de regra de 3 composta, né? Que mais que tivemos? Vamos dar uma recapitulada aqui, né? Primeira questão, né? Proporcionalidade, a segunda também de proporcionalidade, né? Regra de 3 composta. Terceira questão foi uma questão de mediana, tá? E tivemos duas aqui envolvendo média ponderada, média aritmética ponderada, né? Bom, então, gente, assistam aí o vídeo, né? Tentem refazer novamente sem olhar a solução primeiro, né? Enfim, depois volta para tirar alguma dúvida. Podem assistir aí quantas vezes quiser, né? Vou estar disposto a repetir aí, é só voltar e dar o play. Ok, gente? Então, bons estudos aí para vocês e boa prova na semana que vem. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.